Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a retificação subjetiva, um conceito que vai acompanhar a gente nesse percurso de pensar o que nós buscamos com a nossa escuta, a nossa postura, nossas colocações, nosso manejo dos atendimentos em psicanálise. O que é que nós buscamos nesse processo psicoterapêutico com a orientação psicanalítica? Então, a retificação subjetiva é algo que tem a ver com o que nós buscamos. Pensar a clínica psicanalítica, nós fizemos esse movimento até aqui, pensar como começam os atendimentos, como que a gente recebe uma pessoa, o que motiva essa busca por atendimentos, como que é colocada a regra fundamental da associação livre, como é a nossa escuta. Então a gente pensa no começo dos atendimentos. Só que a gente vai fazer uma diferenciação entre quando a pessoa começa a vir para os atendimentos, começa a contar sobre si mesma, começa a trazer sobre si, a trazer sobre sua história, a trazer sobre o que traz sofrimento, e quando começa a análise. Em que momento desse decorrer dos atendimentos nós marcaremos como o início da análise? Nós perceberemos a análise começando. Então, para a gente entender sobre esse conceito da aula de hoje, de retificação subjetiva, é importante a gente fazer essa diferenciação do momento em que começam os atendimentos, que a pessoa começa a vir falar com a gente, contar sobre ela, sobre as próprias questões, sobre a própria história, e quando a análise começa. Como começa a análise? É sobre isso que nós falaremos hoje. Então vamos pensar na nossa escuta. Nós sabemos que nós vamos demonstrar para a pessoa que nós escutamos, direta ou indiretamente, que existe uma regra na clínica psicanalítica. E a regra na clínica psicanalítica é que a pessoa associe livremente. Eu disse que a gente vai transmitir para ela diretamente ou indiretamente. Eu posso dizer diretamente, olha, aqui é o espaço para você falar o que vier ao seu pensamento. O que você pensar. Acontece que no nosso dia a dia, geralmente a gente evita falar o que a gente pensa. Né? A gente tem esse costume de pensar antes de falar o que nós pensamos. Então nós acabamos controlando, inibindo, censurando a expressão de muitos dos conteúdos que nós pensamos. A gente pode evitar falar o que parece bobo, o que parece fútil, o que parece constrangedor, embaraçoso, o que parece errado. Então, assim, nossos valores, nossa imagem que a gente quer passar de si mesmo, interfere em como nós falamos do que pensamos. Mas a análise, ela requer este trabalho, esse trabalho de o que vem ao meu pensamento, eu conto. O que vem ao meu pensamento, eu coloco em palavras. Então, aqui a ideia é que a pessoa possa associar livremente, falar livremente do que vem ao pensamento. É assim que eu me expresso diretamente.
Ao longo dos atendimentos, eu também me coloco indiretamente sobre a importância da associação livre. Quando eu demonstro com as minhas atitudes, as minhas posturas e as minhas palavras que ali a pessoa não vai ser julgada, eu estou abrindo espaço para a associação livre. Que eu me importo com o que ela tem a dizer, que eu me importo com o que ela sente e como ela conta do que ela sente. Essa é uma forma de valorizar um espaço para associação livre. Por isso a gente presta muita atenção nas palavras que a pessoa traz o conteúdo para a gente. E quando pode, retoma. Olha, você me contou sobre isso, você falou que está se sentindo assim, você trouxe sobre tal sentimento. É importante falar disso, é importante colocar em palavras. Então, quando eu mostro na minha forma de conduzir o atendimento que eu me importo com o que a pessoa tem a dizer, que eu me importo com o que ela está trazendo, do que ela sente, eu estou valorizando o espaço terapêutico como um espaço de associação livre, né? Acontece que pode parecer simples, né? Pode ser que alguém diga, nossa, mas é só isso. A gente só pede para a pessoa falar o que vem ao pensamento, não tem outra, né, orientação, não tem outra especificidade dessa regra, mas está longe de ser simples falar o que vem ao pensamento, longe, longe, longe de ser simples. Tanto que quando a pessoa começa a falar o que vem ao pensamento, começa a buscar falar sem controle, sem inibições, sem filtros e sem censuras, dá um tempinho assim, ela recua, dá um tempinho assim, ela hesita, né? Ela começa a falar quando a gente vê. Ou existem aquelas pessoas que antes mesmo de começar a falar, fala, poxa, mas eu não sei o que dizer. Por onde que eu começo? Por onde que eu posso começar? Não sei por onde começar. E aí vai dando aquele branco, né? Então a gente percebe que quando nós colocamos a questão da associação livre, da pessoa falar livremente o que vem ao pensamento, algumas pessoas nos falam, eu não consigo pensar em nada. E aí nós como terapeutas ficamos, nossa, será que eu faço alguma pergunta? Será que eu sugiro algum assunto? Na verdade, quando a pessoa nos diz assim, eu não consigo pensar em nada, é porque as resistências estão atuando ali. É porque quando ela foi procurar algum conteúdo por onde começar, quando ela foi entrar em contato com algum conteúdo por onde começar, lá estavam barreiras impedindo entrar em contato com o teor emocional desse conteúdo. Se a gente for ver bem, a gente não fica sem pensar em nada, né? O nosso pensamento cada hora está em alguma coisa. Quando eu digo não consigo pensar em nada, essa frase demonstra um pouco, eu não consigo falar do que vem ao meu pensamento. Eu não consigo trazer para palavras o que vem ao meu pensamento. O que veio ao meu pensamento, eu até fui me aproximar para colocar em palavras, mas tem algo ali me impedindo. Então a gente percebe que quando algumas pessoas vão começar a associar livremente, muitas têm essa sensação de que tem algo impedindo, algo bloqueando, uma barreira ali. Outras pessoas dizem, isso não é importante. De novo, a pessoa foi pensar, entrou em contato com aquele conteúdo e tinha uma barreira ali. Para que eu vou falar disso? Né? Imaginem que geralmente nossas sessões, nossos atendimentos têm 50 minutos. Né? E de toda uma vida que aquela pessoa viveu, ou mesmo na última semana, nos últimos 7 dias, ou até mesmo nas últimas 24 horas, a pessoa escolhe começar por algum assunto. E isso é algo que nos importa,
Por onde que a pessoa escolhe começar? Por onde que ela puxa ali para falar sobre ela, para falar sobre a história dela, ou sobre a semana dela, ou sobre como ela está se sentindo hoje? Acontece que a pessoa, ela pode começar por algo que está ali, dando aquela cutucada, aquela perturbada, e aí ela mesma hesita e fala, isso não é importante. E aí, como é que a gente age? Como é que a gente age quando a pessoa fala que não consegue pensar em nada, quando a pessoa fala isso não é importante, ou então ela se pergunta, nossa, por que eu estava falando disso? Quando ela pega o embalo e vai, entra no assunto e começa e se envolve e traz pra gente, por que eu estava falando disso? Né? Acontece também da pessoa interromper o que ela está dizendo e se perguntar, de alguma forma estranhar o que ela está dizendo, né? Ter dificuldade de entender. E essa pergunta, por que eu estava falando disso, mostra como o que é trazido como conteúdo na análise escapa do planejamento, da organização. A nossa ideia não é que a pessoa ela planeje o que ela vai vir e dizer no atendimento, que ela de alguma forma sistematize, organize, ensaie. Sabe quando a pessoa passa a semana falando, nossa, acho até que eu vou anotar isso, porque isso eu preciso falar na minha terapia. Eu vou deixar esse ponto aqui destacado, porque eu preciso falar disso na terapia. Tudo bem, né? Ela trazer os conteúdos importantes, que ela pensou antes, como é importante falar disso. Mas quando a pessoa fica muito presa a um roteiro que ela planejou, fica muito presa a uma sequência que ela pensou previamente, a gente acaba vendo um engessamento ali que ela se inibe para falar do que nos importa, porque o que nos importa não é tanto o que a pessoa já sabe dela mesma, já conhece dela mesma, já percebe sobre ela mesma no dia a dia dela. Não, é algo ali que vem de uma outra dimensão, que não é essa que ela tem consciência, que ela conhece, que ela tem um acesso direto. Importa para nós aquilo que surpreende, aquilo que se destaca, aquilo que destoa, né? Que rompe com as formas habituais de pensar sobre si. E às vezes a gente vê a pessoa lá pegando embalo e falando de um assunto que é importante para ela, e aí ela se pergunta, por que eu estava falando disso? Não me lembro. Tem isso também, né? O quanto alguns assuntos a pessoa ela chega num esquecimento. E mais uma vez, o esquecimento, a pessoa não controla o que ela vai esquecer, né? Ela não controla até onde a memória vai. Quando a gente está numa análise, a gente está lidando com essa dimensão da pessoa que ela mesma não controla. Então, quando a gente se vê imaginando essas situações, eu falei para a pessoa falar o que vem ao pensamento, contar sobre si, contar o que motiva a busca por atendimento, só que de alguma forma algo ali emperrou. Ela falou que não consegue pensar em nada, ela falou que o que ela estava pensando não tem importância, ela não lembra por que ela falou daquilo, ela não lembra o que ela tem para contar. Aí a gente acaba se deparando com algo que faz parte da história da psicanálise, né? Freud, ele usava a hipnose. Antes de criar a psicanálise, Freud usava a hipnose e percebia que as pacientes hipnotizadas chegavam em conteúdos muito intensos afetivamente. Só que quando essas mesmas pacientes voltavam da hipnose, né, voltavam à consciência de vigília, a consciência desperta, elas não lembravam de nada daquilo. E aí o Freud ficava assim, nossa, será que tem algo que está na própria pessoa, em alguma dimensão daquela pessoa,
que essa pessoa não tem um acesso direto, né? Só hipnotizando a pessoa chega nessas lembranças e quando ela volta para a consciência desperta, ela não lembra mais. E aí Freud queria que as pacientes conseguissem chegar nessas lembranças, conseguissem chegar nesses conteúdos afetivamente intensos sem estarem hipnotizadas. E é aí que a psicanálise surge, com a regra da associação livre. E junto com a regra, aparecem os obstáculos a essa regra, que estão sintetizados aqui. Você pede para a pessoa falar o que vem ao pensamento e ela fala que não consegue pensar em nada. Ela não lembra, ela não sabe, ela trava, ela hesita, ela recua. E aí? Aí poderia ter sido o ponto em que Freud desistiu, porque afinal de contas não funciona. A pessoa não sai associando livremente. Não sai deslizando de um assunto a outro, de conteúdo, e abre, e surpreende, e rompe, e emerge, não. A pessoa não sai associando livremente. Então a gente poderia desistir, porque afinal de contas tem um empecilho aí, um impedimento. E não foi assim que a psicanálise seguiu. A psicanálise seguiu pensando, não é à toa. Não é à toa que quando a pessoa se aproxima de alguns assuntos, ela recua. Quando ela começa a falar de algumas lembranças, ela se inibe. Quando ela começa a contar algo sobre si, dá branco. Não é à toa. Não é à toa que se erguem barreiras ali em torno desses conteúdos. É porque seria difícil a gente viver no nosso dia a dia, se concentrar nas nossas atividades, prestar atenção no que nós fazemos, se conteúdos muito carregados afetivamente ficassem vindo ao nosso pensamento. Se conteúdos angustiantes ficassem aparecendo na nossa consciência. Então existe ali uma forma de defender, de proteger, uma barreira erguida para esses conteúdos não passarem. E tem as forças que fazem com que esses conteúdos fiquem lá protegidos, fiquem lá reprimidos. E o nome dessas forças que fazem com que esses conteúdos fiquem lá reprimidos são as resistências. Então, quando você está ouvindo alguém e essa pessoa diz, não consigo pensar em nada, não me lembro, me deu branco, a gente percebe que a gente pode estar diante das resistências. E em vez de se incomodar e pensar, poxa, justo agora que a pessoa ia falar sobre tananã, nossa, a pessoa estava quase entrando em tananã, ao invés de a gente se incomodar com essas resistências, perceber que essas resistências não estão lá à toa. A resistência ela é uma pista de que aquele conteúdo pode ser afetivamente intenso, afetivamente significativo e que é preciso um percurso, um cuidado para a gente ir se aproximando desses conteúdos. Então, quando a gente escuta a pessoa nos falar das motivações para a busca por atendimento, imagina que eu pergunto assim, o que te trouxe aqui? Me conta, qual foi o motivo para você buscar atendimento? Geralmente a pessoa, ela vai começar a falar, e essa forma dela começar a falar conta também um pouco sobre ela. Mas geralmente a pessoa traz para o atendimento uma explicação, uma justificativa. Ela tem ali uma descrição que ela constrói do que está fazendo sofrer. Qual que é o problema, a dificuldade, a dor, o sofrimento que está motivando a busca por atendimento. E aí a gente percebe que existe ali um conteúdo muito importante,
Mas, principalmente no início, a forma como a pessoa traz, nesse modo de explicação, de justificativa, é a face consciente do que ela está vivendo. É a face consciente do problema que ela está enfrentando. Ela está consciente de que tem algo atrapalhando a vida dela. Ela está consciente que tem um sintoma ali, que esse sintoma está fazendo mal. Ela está consciente que tem uma dificuldade ali, que ela gostaria de ajuda para enfrentar essa dificuldade. Ela está consciente de que existe uma dor ali. Essa forma consciente de apresentar a motivação para a busca por atendimento, né? Deixa eu voltar aqui que não é isso ainda. Essa forma consciente a gente chama de queixa. A pessoa traz pra gente a queixa. Mas já no momento de falar da queixa, a pessoa pode trazer ali algumas dificuldades para nós, alguns desafios para nós. Existem pessoas então que dizem: eu não vim porque eu quis, eu vim porque outra pessoa insistiu, eu vim porque outra pessoa pensou que seria importante, eu vim porque outra pessoa marcou, eu vim porque outra pessoa pediu. Eu acredito que falar é uma bobagem. Pra que eu vou vir aqui ficar falando? Eu não acho que isso adianta. Eu não acredito que isso funciona. As soluções dos meus problemas não dependem de mim. Então existe muito esse movimento da pessoa chegar nos atendimentos sem se enxergar cuidando de si mesma, sem se enxergar numa postura ativa dela mesma, buscando compreender, cuidar e lidar com o que ela está sentindo. Porque quando eu acredito que o que eu estou sofrendo, o problema que eu estou enfrentando é motivado por uma outra pessoa, por um fator externo, por um fator alheio a mim, eu não me vejo como ativa. Eu não me vejo como responsável no cuidado comigo mesma, né? E eu vejo o terapeuta como alguém, né? Talvez a pessoa chegue esperando que o terapeuta vai dar uma resposta, vai dar uma solução, vai dar uma orientação. Vai direcionar como a pessoa deve agir, o que ela deve fazer, vai explicar o que está acontecendo com ela. Então, o que essas frases elas têm em comum? Eu não vim porque eu quis, eu acredito que falar é uma bobagem, as soluções dos meus problemas não dependem de mim, eu quero uma resposta sobre o que eu devo fazer. Quando uma pessoa diz assim, ela não está se enxergando como ativa na relação com a queixa, né? Ela está vendo aquilo que faz sofrer como motivado por algo de fora, uma outra pessoa, um motivo alheio a ela, né? E vendo também o terapeuta como uma pessoa que de fora vai saber dizer melhor o que é que está acontecendo comigo. De fora vai saber dizer melhor o que é que eu estou sentindo. Então, aqui a gente vê que a pessoa, vou usar uma palavra que a gente vai usar bastante a partir daqui, ela não está se implicando no que ela diz. Ela não se vê implicada. É como se o que ela estivesse sentindo não fosse um conteúdo dela. Como se o problema que ela está enfrentando não fosse algo que está ao alcance dela. Fosse algo fora, ou mesmo distante, mas que acontece com ela, acontece para ela, acontece, vem de fora e atinge, vem de fora e faz sofrer, atrapalha, prejudica, é algo de fora que vem e traz essa dor, essa dificuldade. A pessoa ela não se vê implicada em lidar com aquele sentimento. Tanto que quando ela pede ajuda, né, ela traz a queixa de um problema que vem de fora e acredita que a solução vai vir de fora também. Que a solução vai ser o olhar do terapeuta, a orientação do terapeuta que vai resolver.
Quando a gente está nessa dimensão, né, da pessoa se ver como um alvo, né, os problemas vêm de fora e atingem, vêm de fora e prejudicam, vêm de fora e atrapalham, né? Quando a pessoa ela está nessa posição de que não depende de mim lidar com isso que eu estou sentindo, não está ao meu alcance mudar isso que eu estou vivendo, não é algo que eu possa fazer. Cuidar do que eu tô sentindo, eu não consigo, eu não dou conta, não tá ao meu alcance cuidar do que eu tô sentindo. Quando a gente fala sobre isso, é uma postura muito comum nos primeiros atendimentos e nós estamos falando da queixa, de uma posição queixosa. Então, o que é uma posição queixosa? A gente percebe aí as resistências. A pessoa, de alguma forma, quando ela se vê passiva, de mãos atadas, não está ao alcance dela lidar, tem toda uma barreira, né? Ela vê que tem um sofrimento ali, que tem algo que está fazendo mal, que está fazendo doer, que está fazendo sofrer, mas é difícil entrar em contato com isso. E uma forma de não entrar em contato com isso é percebendo isso como externo a mim, alheio a mim, é algo que eu mesma não consigo entender, não consigo lidar. A gente sabe que não é à toa que as resistências emergem, então vamos guardar que essas barreiras se erguem quando há conteúdos afetivamente intensos. E essas resistências, né, que afastam a pessoa, que repelem a pessoa para que ela não chegue perto, elas são muito necessárias para que a gente consiga, na nossa convivência cotidiana, nas nossas responsabilidades e compromissos diários, nas nossas preocupações e tarefas, a gente consiga se concentrar. Porque já pensou se a todo momento a nossa consciência fosse mergulhada pelas nossas angústias? Já pensou se a todo momento transbordasse aquilo que tem de dolorido? Então, que bom que a nossa vida psíquica consegue criar essas barreiras. Mas acontece que se esses conteúdos eles ficam por muito tempo impedidos por essas barreiras, sem encontrar espaço para serem colocados em palavras, sem colocar em espaços de elaboração, a força que precisa para segurar esses conteúdos, a força que precisa para essas barreiras continuarem ali firmes de pé, acaba gerando sofrimento também. Então, o que de início é uma solução, é uma barreira que protege, que segura, acaba se tornando também uma fonte de sofrimento, porque se torna muito custoso emocionalmente segurar. E é aí que a terapia se torna tão importante, porque aquilo que foi impedido, aquilo que foi barrado, passa aos poucos a ser dito, colocado em palavras, elaborado. E à medida que a gente expressa, as barreiras podem ir suavizando. E esse custo emocional para manter essas barreiras de pé suaviza também. Então, por que é tão difícil falar sobre nós mesmos? Porque existem dimensões em nós, existem conteúdos em nós, que quando a gente entra em contato angustiam muito, abalam, perturbam, fazem doer, fazem mal. É difícil falar sobre nós mesmos porque nós não somos uma pessoa, uma unidade com o que está na nossa consciência. Não existem em nós só elementos conscientes, só elementos racionais. Não, existem conteúdos bastante carregados das marcas que as nossas experiências deixaram. Marcas das nossas experiências de amor, marcas das nossas experiências de frustração, marcas das nossas experiências de mágoa, marcas das nossas experiências de perda e de medo da perda, né? O quanto isso nos abala, o quanto o fato da gente não ter controle, não sermos seres
no total controle, na total completude. Não, nós somos seres de falta. E essa falta nos marca. É difícil lidar com o que nos falta. É difícil lidar com o que nós perdemos. É difícil lidar com o medo de perder. Então é difícil falar sobre nós mesmos porque existia angustiante. E muitas vezes o que mais nos importa, as pessoas que mais nos importam, que mais amamos, as realizações que mais nos importam, as conquistas que mais comemoramos, aí que esse medo da perda aperta. Aí que o medo de perder mais angustia. Aí que nossas frustrações e mágoas ficam ainda mais doloridas, né? Então a angústia é um grande motivo que torna difícil falar de nós mesmos. Então nós erguemos barreiras para a angústia. Mas é muito importante que esse muro que se cria, né, não seja tão custoso para a gente sustentar essa barreira. E para isso poder colocar em palavras, poder falar, poder perceber quais são esses mecanismos defensivos, para poder sim entrar em contato com o que nos dói, o que nos perturba, o que nos inquieta, o que nos angustia, o que há de tão humano em nós. Então a escuta e um processo de análise vai entrar em contato com o que é de tão humano em nós. Então a pessoa chega nos atendimentos com a queixa. Como nós falamos anteriormente, a queixa é essa dimensão consciente, essa dimensão explícita. Como que nós explicamos o que nos faz sofrer? Qual é a justificativa que nós temos consciência do que nos faz sofrer? Então, quando a pessoa se queixa, por exemplo, de um sintoma, se queixa de uma dificuldade, a gente vai ouvir a pessoa se queixando, vai falar: o problema que me trouxe aqui é esse. Eu estou passando por essa dificuldade. Eu estou tendo tal sintoma que está me atrapalhando. Como que a gente sabe que o que a pessoa está trazendo para nós é a queixa? Porque ela vai falar principalmente de motivos externos e alheios a ela, algo que não depende dela, que não está ao alcance dela mudar, vai trazer os sintomas e vai ter dificuldade de colocar em palavras para além dessa dimensão descritiva, dificuldade de elaborar para além dessa dimensão da explicação, da justificativa. Então a queixa, ela vem nesse tom, com esse teor de lamentação. A pessoa que queixa, ela reclama, ela lamenta e ela vai descrevendo. É uma postura descritiva. Vou dar alguns exemplos de queixa para você imaginar. Eu vim porque eu estou com muita dificuldade para dormir. Chega a noite, eu não durmo, o sono não vem de jeito nenhum. Outra queixa. Eu vim porque eu tenho uma timidez muito grande. Tem situações que eu preciso falar e eu não consigo. Tem alguma coisa que me impede. Eu vim porque o relacionamento com a minha família, com as pessoas que moram na minha casa, tá insuportável. Eu não sei o que fazer, as pessoas não me entendem, as pessoas me irritam muito. É um grande desgaste para mim. Eu vim porque o meu casamento está num momento muito difícil, a outra pessoa, ela é muito ciumenta, a outra pessoa, ela quer controlar minha vida, a outra pessoa, ela não me incentiva nos meus planos. Então vocês estão vendo que nesses diferentes... Eu dei o exemplo de 4 queixas, da insônia, da timidez, da convivência familiar e do casamento. É um momento em que a pessoa vai lamentando e descrevendo o que acontece com ela como algo exterior, como algo alheio a ela, que outras pessoas fazem com ela, ou que alguma coisa física faz com ela, ou que alguma dificuldade faz com ela.
E ela vai explicando, geralmente é um momento que as pessoas têm mais facilidade de explicar e descrever as situações que motivam a queixa. Ela vai afirmando. E aí é assim que começam os atendimentos. Só que a análise, vamos pensar assim, o que um processo psicoterapêutico pode fazer? A análise pouco pode fazer em relação àquilo que não depende da pessoa, em relação àquilo que está fora do campo de ação da pessoa. A análise, ela olha principalmente da relação da pessoa consigo mesma e como essa pessoa lida com o que está acontecendo. Qual que é a forma dessa pessoa de enfrentar os problemas que ela está passando? Em nenhum momento a gente nega que esses problemas tenham fatores externos, tenham fatores alheios, fatores que não estão ao alcance. Mas o que a terapia vai olhar? Como que essa pessoa lida com os problemas que ela enfrenta? Qual é a posição dessa pessoa diante das dificuldades que ela vive? Como que essa pessoa lida com o sofrimento que ela está passando? Então a gente olha bastante para a pessoa, para a relação da pessoa com ela mesma, para a relação da pessoa com o que ela vive. Então nesse livro que chama Para que serve a psicanálise, a Denise Maurano ela vai falar do sintoma nesse sentido, né? A gente não vai olhar o sintoma por essa dimensão consciente, explícita, manifesta. A gente vai olhar o que aquele sintoma nos traz da relação da pessoa com ela mesma. O que esse sintoma nos traz da forma da pessoa de lidar com o que está acontecendo. A Denise Maurano diz assim: sabemos que um sintoma, seja ele insônia, gagueira, fobia ou o que for, por mais danos que traga, não está ali à toa. Então vamos imaginar que a pessoa chegou na clínica reclamando de insônia, chegou na clínica reclamando da gagueira, chegou na clínica reclamando da fobia. Essa é a dimensão da queixa. Mas a gente não vai olhar só para essa dimensão consciente, explícita da queixa. O que a gente vai perceber? Que o sintoma é, até então, a melhor solução que o sujeito encontrou diante de um conflito. O sintoma é melhor do que aquilo que veio, de certa forma, encobrir. Algo tão intenso emocionalmente, tão denso afetivamente, que foi necessário ter barreira ali para impedir o contato com essa angústia. E aí emerge um sintoma, representando aquilo que não pôde ser expresso, representando aquilo que não pôde ser dito. Então, por mais que um sintoma seja dolorido, por mais que o sintoma indique um conflito, ele encobre algo ainda mais dolorido, algo ainda mais difícil de lidar. A grande novidade de Freud foi tratar o sintoma como uma via de expressão do sujeito. Coisas que a pessoa não conseguiu expressar em palavras, ela expressa pelo sintoma. Então, o que aquele sintoma nos conta da pessoa que ela mesma não está conseguindo contar? Então, vou voltar aqui para a gente retomar. A grande novidade de Freud foi tratar o sintoma como uma via de expressão do sujeito. Expressão de algo que certamente não é fácil de ser expresso, senão o sujeito faria diretamente. Então, se tem um sintoma ali no lugar do que não foi dito, se tem um sintoma ali no lugar do que não foi colocado em palavras, se tem um sintoma ali no lugar do que não foi expresso, é porque não é nada fácil de ser, nada fácil colocar em palavras, nada fácil expressar aquele conteúdo afetivamente intenso. Freud percebeu que o sintoma constitui-se como uma defesa frente a algo intolerável psiquicamente.
E aí a gente vê que as barreiras não estão lá à toa. Ter um contato direto com esses conteúdos seria insuportável, de uma angústia intolerável, seria muito doloroso. Por isso que as barreiras estão lá, por isso que as resistências estão lá, por isso que é tão difícil entrar em contato com esses conteúdos. É sempre bom lembrar, as barreiras não estão lá à toa. Então, se no início da análise a pessoa chega nos contando sobre o sintoma, né, a análise ela vai buscar compreender o que esse sintoma é, para além dessa dimensão consciente, a descrição do sintoma. Não. O sintoma está no lugar de algo que não foi dito. O sintoma aparece no lugar de algo que não consegue ser expresso. E a análise vai fazer um caminho. Para isso, a análise é um processo investigativo. Não sou eu, terapeuta, quem vai chegar nessa resposta, mas sou eu quem vai propiciar esse movimento de investigação. Não sou eu, terapeuta, que vou explicar qual é a angústia que está sendo protegida, barrada por essas barreiras, por esses sintomas, mas sou eu que vou encontrar as brechinhas para que aos poucos a pessoa possa trazer em palavras o que é tão difícil de expressar, tão difícil de sentir e tão difícil de colocar em palavras o que é sentido. Então a análise ela não está ali para explicar o que a pessoa está sofrendo. Ela está ali para investigar, é um processo interrogativo. Às vezes a pessoa ela chega com essa demanda para nós, de que nós vamos ter explicações, definições sobre ela. Ela pode falar assim, me fala o que eu tenho? O que está acontecendo comigo? O que eu tenho que fazer? Então existe uma expectativa dirigida a nós, de que nós vamos definir o que a pessoa tem, explicar o que ela está sofrendo, explicar o que ela deve fazer. E não é essa a nossa posição. A nossa posição é ir abrindo caminhos para um processo investigativo, um processo interrogativo em que ela se veja como parte, ela se veja presente, ela se veja envolvida na história que ela está contando sobre ela mesma, ela se veja implicada. Esse é o sentido da palavra implicação. Então, quando a pessoa deixa de trazer a história dela, o que ela está sentindo, as dificuldades que ela está enfrentando, os sofrimentos que ela está passando, com explicações e afirmações, com esse teor de lamentação, e passa a se perguntar, se questionar, ela tem uma postura investigativa em relação ao que ela está sentindo, ela se enxerga como parte dessa investigação, é quando a análise começa. E nós chamamos esse movimento de retificação subjetiva. Quando a pessoa ela sai da posição queixosa e passa a ter uma postura interrogativa, de questionar. É como se a pessoa ela chegasse assim pra gente falando, eu sofro muito porque eu sou assim, a vida é assim que eu sou, é assim que a vida é comigo, é assim que eu sou. E aí acontece aos poucos de se abrir esse processo interrogativo, se abrir esse processo investigativo e a pessoa fala, eu sou assim, é assim que eu sou, é assim que a minha vida é, precisa ser assim, tem que ser assim. Ou seja, quando a pessoa ela sai de uma postura afirmativa, descritiva, queixosa, e vem para uma postura de questionar, colocar em questão, interrogar o que ela está sentindo, interrogar o que acontece com ela. E aí nós dizemos que a análise começa.
A análise começa quando se instaura essa posição interrogativa, investigativa na pessoa, na relação da pessoa consigo mesma, na relação da pessoa com seus sintomas, na relação da pessoa com o que ela está sentindo, com o que ela está vivendo. Então, no livro Para que serve a psicanálise, a Denise Maurano, ela tem um capítulo que são as questões preliminares de uma análise, e ela fala o que é a retificação subjetiva. Vamos ler como a Denise Maurano nos traz. A psicanálise não se propõe a dar conta de todo tipo de sofrimento, por mais que esse sofrimento pareça perfeitamente passível de ser abordado analiticamente. Não é a partir do sintoma que nós vamos pensar a possibilidade da análise. Não é a partir da queixa que nós vamos pensar a possibilidade de análise, mas da relação da pessoa com o sintoma, a relação da pessoa com o sofrimento que ela se queixa. É preciso, antes de tudo, que apareça alguma possibilidade de o sujeito escutar algo dele mesmo, no próprio ato de se queixar. Quando a pessoa começa a colocar em palavras o que ela está vivendo, começa a colocar em palavras o que ela está sentindo, é aí que pode começar a se abrir esse caminho para uma análise. Lembrando que a análise vai ser sair da posição queixosa para uma posição interrogativa. É preciso que o sujeito se situe no que está falando e, no mínimo, se intrigue com o seu posicionamento. Tem alguma inquietação ali, algo que leva a investigar, algo que leva a questionar, algo que leva a interrogar. A função do analista é fundamental nesse processo, então a gente precisa sempre lembrar da retificação subjetiva, dessa virada de uma posição queixosa para uma posição interrogativa, para pensar como nós podemos contribuir para esse movimento. Não somos nós que vamos fazer esse movimento, depende da pessoa, mas a gente pode contribuir para que esse movimento aconteça. Fomentar no sujeito esse trabalho de investigação, de escuta da própria fala, de intriga quanto a si mesmo, é efeito do desejo que coloca um analista em ação. Então, nós não vamos trabalhar com os fatores externos que fazem a pessoa sofrer. Nós não vamos trabalhar com aquelas coisas na vida da pessoa que, por mais difíceis que sejam, não estão ao alcance dela. Nós vamos trabalhar com a relação de cada pessoa consigo mesma, a relação de cada pessoa com o que ela está sentindo, como aquela pessoa se enxerga na própria história e como ela lida com o que ela está vivendo. Então, quando a gente diz que a retificação subjetiva sai de uma postura queixosa para uma postura questionadora, é também um movimento em que a pessoa se via passiva no que ela estava sentindo, como algo externo, como algo alheio a ela, e passa a se ver como ativa. Então, para a gente guardar bem esse conceito de retificação subjetiva, ele é o que marca a diferença entre o início dos atendimentos e o início da análise. Quando a pessoa chega aos atendimentos, quando os atendimentos têm início, trata-se de uma postura queixosa, a explicação, a justificativa, a descrição, a lamentação. Quando a análise tem início, é uma outra postura, em que a pessoa se vê como ativa na relação consigo mesma, na relação com o que ela está sentindo e em como ela lida com o que ela está vivendo. Trata-se de uma posição questionadora, interrogativa, investigativa. Então, no início dos atendimentos, a gente vê uma postura de queixa e na análise, uma postura de colocar questões. E a esse processo, a essa mudança, nós damos o nome de retificação subjetiva.